Olá, pessoal! Hoje vamos dar início à nossa terceira aula sobre máquinas elétricas. Hoje, então, continuaremos o assunto sobre motores elétricos. Na aula passada, a gente falou sobre o motor DC, motor de corrente contínua. Hoje falaremos sobre o motor AC, em continuação ao nosso assunto sobre motores elétricos e a nossa aula 3 na Escola Evolute. Iniciemos então, novamente aí falando sobre a definição de motores elétricos. Motor elétrico é uma máquina que pode transformar a eletricidade em movimento rotativo para executar um trabalho útil. Então observe novamente a figura de um motor. O motor ele é um conversor de energia elétrica e energia mecânica. Então é isso que a gente pode perceber aqui. Igualmente foi falado semana passada. Hoje, entretanto, a gente entra no assunto sobre motores AC. AC também é uma sigla aí em inglês, Alternate Current, que seria corrente alternada em português. Então, igualmente o motor DC, a gente vai estar falando sobre motores AC ou motor CA. Então a gente percebe o que? Qual a definição aí de um motor AC? Diferentemente do motor DC, o motor AC funciona puramente pela ação de campos eletromagnéticos, não necessitando de trocas de correntes elétricas por meio de escova e comutadores, tendo, portanto, melhor relação custo-benefício, aplicabilidade e maior tempo de vida útil. Então vamos observar a grande diferença de um motor AC para um motor DC. Está neste ponto, que é a questão das escovas e dos comutadores. Porque o motor DC, ele usa os comutadores para inverter a polaridade da corrente elétrica contínua, invertendo assim o campo magnético, para que o motor consiga fazer o movimento, ou seja, ele acompanha o campo magnético. Agora, os motores AC, eles têm um diferencial. Esse diferencial se dá no princípio de funcionamento. Como uma corrente AC é fornecida ao enrolamento do estator, o campo gerado entre os polos alterna-se com a corrente alternada aplicada. Na alternação, o campo forma-se do zero ao pico em um sentido, cai, atinge o zero novamente e assim repete o ciclo no sentido oposto. Ou seja, ele não vai precisar ter o comutador, porque automaticamente ele vai inverter o sentido da corrente, porque a gente está falando de corrente alternada. A corrente alternada, naturalmente, ela faz essa mudança, né? A corrente contínua trabalha do mais para o menos, somente em um sentido. A corrente alternada vai ficar alternando de acordo com o movimento de giro do gerador. Então, automaticamente, o motor já inverte o seu campo magnético. Invertendo o campo magnético, a gente vai ter essa situação aqui. Ó. Então, a corrente alternada vai subir do zero ao pico. Vamos olhar aqui, ó, inicialmente, vamos olhar o estator, neste ponto aqui, norte e sul. E aí a gente percebe o que? O rotor, essa parte aqui interna seria o rotor do motor, e aqui norte e sul estator. Então eu vou energizar o ponto norte e o ponto sul, e aí vou observar. Vamos supor que fosse um motor gaiola de esquilo, aí existe uma indução. Essa indução se dá norte e sul de forma inversa. E aí existe uma condução. À medida que eu for alternar, vai acontecer aqui a alternância, neste ponto. Perceba que ele vai girar. Por quê? Ó, aqui era norte, aqui se tornou sul. Então o que tem que acontecer com o rotor? Ele tem que acompanhar a polaridade do estator. Como que acontece essa inversão? Simplesmente pela alimentação alternada,
que ela já faz isso, né? Ela vai do zero para o pico, do pico para o zero. Aqui é o semiciclo dito como positivo. Aqui a corrente está trabalhando do mais para o menos. Aqui ela trabalha do menos para o mais. Então por isso que chama aí corrente alternada. Mas não se preocupem com o conceito de corrente alternada ou tensão alternada. Isso aí a gente vai trabalhar tanto em eletricidade básica como aqui também em máquinas. Em máquinas tem o momento de falar sobre geradores. Foi preferido se falar primeiro aí de motores elétricos, até pela questão de comandos elétricos, né? A gente está sempre trabalhando com o motor. Por isso iniciamos nossas aulas com eletromagnetismo, magnetismo e motores. Poderíamos ter iniciado com geradores, que é da onde provém a nossa alimentação, a nossa corrente alternada. Entretanto, será o segundo assunto nosso a ser tratado. Então, não se preocupe quanto ao total entendimento. O mais importante é vocês compreenderem o conceito do que é o motor elétrico de corrente contínua, como ele funciona, o motor elétrico de corrente alternada, como funciona, os tipos. E aí vamos prosseguindo desta forma. Então, existe uma alternância, e aí a polaridade dos campos são alternados. E o rotor, que é o induzido, ele vai acompanhando. Ou seja, o que elimina nesse motor? O comutador. E as escovas, né? Porque a escova nada mais é do que um condutor ali com o motor em movimento. Então a gente não tem, né, o que o motor de corrente contínua tem. Os motores de corrente alternada são motores mais simples, devido principalmente a esse fator. Então aqui também tem uma representação. Isso aqui é uma representação dos campos, né? Norte e sul, quando o motor está em movimento. Entretanto, conforme altera a nossa corrente, esses polos aqui, sul e norte, eles vão inverter para acompanhar o nosso campo magnético. Isso é feito de forma natural, devido ao próprio funcionamento deste tipo de motor, né? Esse motor de corrente alternada. Aqui nós podemos prosseguir e observar a forma construtiva, né, de um motor de indução, aí, que é um motor de corrente alternada. A gente vai observar, esse daqui é um tipo de motor gaiola de esquilo, a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Então tem aqui, basicamente aqui é onde fica o estator, aqui é o rotor gaiola de esquilo mesmo. Aqui é a tampa do lado direito, tampa do lado esquerdo, ventoinha, todo motor tem que ser ventilado, porque ele aquece devido à corrente elétrica. Então essa ventoinha aí junto de uma próxima tampa, né? Essa é a tampa que fecha o estator, e essa é a tampa que trabalha em conjunto com a ventoinha. E aqui a gente observa uma tampa, né? Que na verdade é a caixa de ligação do motor. Então isso aqui é uma representação construtiva de um motor mais comum, um motor trifásico em corrente alternada, motor CA. Aí prosseguindo, aqui também já o motor montado, né? Motor AC, forma construtiva, motor de indução. Então dentro dele tem as ranhuras, onde a gente coloca os enrolamentos. Então esses enrolamentos são chamados aí enrolamentos imbricados, né? Tem até vários cálculos que você calcula a quantidade de espiras internas que é necessária. E essas espiras elas vão formar um determinado campo magnético aí, interno ao motor. E o rotor vai acompanhar. Então esse é um motor muito característico aí, o motor trifásico. A gente fala bastante do motor trifásico, né? Porque industrialmente, na indústria, nas empresas, é o motor que prevalece. Aí pelo menos 80% dos motores são trifásicos, em corrente alternada. E pelo preço, pelo custo-benefício dele aí, ele acaba sendo mais utilizado. E até pela questão do controle dele ser mais tranquilo em relação ao motor DC ou um servomotor, que são motores mais precisos. Entretanto, para controlar precisam de controladores mais complexos e com valores maiores. Então o motor AC ele acaba sendo aquele motor que está sempre lá, muito fácil de lidar, né? E
fácil de resolver os problemas dele também. Então a gente vai observar aqui alguns tipos. Corrente alternada síncrono. Existem dois tipos de motores de corrente alternada, os síncronos e o assíncronos. Os síncronos são monofásicos, aí a gente tem aqui relutância e esterese. Motores trifásicos, polos salientes, polos lisos, ímã permanente. A grande diferença é que o motor síncrono ele tem uma velocidade totalmente constante. O campo magnético trabalha em sincronia, por isso que é síncrono. Em sincronia com o rotor. Ou seja, muitas vezes ele é formado com ímãs permanentes para ter essa característica. Ele não vai ter o chamado escorregamento que os motores assíncronos têm. É uma perca de velocidade ao iniciar. Esse daqui ele trabalha em conjunto. Lógico que tem alguns motores síncronos que você tem que movimentar ele até uma certa velocidade para ele entrar na frequência síncrona e aí ele mantém assim por diante. Então, às vezes, eles são necessários uma partida com outro motor para ele chegar na velocidade e atingir o ponto. E outros já não precisam disso, mas ele trabalha exatamente com a velocidade. Por exemplo, se eu tenho um motor de 2 polos de 3.600 RPM, é exatamente 3.600 que ele vai trabalhar, porque ele é síncrono, ele é sincronizado, né? A gente tem até os cálculos próprios de velocidade. Então, o síncrono é um motor com velocidade constante, completa sobre a frequência. E aí vamos ter aqui corrente alternada assíncrono. Então, esse daqui não é sincronizado. Então, ele tem o chamado escorregamento. 2 polos teria que ter 3.600, mas esse aqui ele vai perder um pouco na partida dele, ele vai escorregar, né? Ele fala-se escorregamento porque existe uma defasagem entre o campo do estator e o que o rotor absorve. Então, essa defasagem ele acaba perdendo inicialmente em relação à frequência. Então, se eu tenho uma determinada frequência num determinado período de tempo e eu não aproveito ela, eu acabo perdendo um curto período ali e já vai perder um pouco de velocidade. Então, às vezes, eu não vou aproveitar a frequência por inteiro. E são os assíncronos os mais usados, pelo custo-benefício, pelo preço aí que ele nos dá, pela manutenção baixa ou até pela manutenção com preço acessível. O mais usado é esse aqui, gaiola de esquilo, que a gente vai até ver a foto dele daqui a pouco. Monofásico e trifásico. Este é o mais utilizado industrialmente, em vários lugares vocês vão conhecer esse daqui. Rotor bobinado é um motor muito utilizado, de anéis de repulsão e imã permanente. A gente não vai comentar tanto sobre eles todos, mas os que são mais utilizados são os de anéis. O rotor bobinado, diferente do gaiola de esquilo, depois vocês vão perceber na foto, o gaiola de esquilo não tem o enrolamento no rotor. Ele trabalha por indução apenas por ferro eletromagnético. E o rotor bobinado tem sim uma bobina. O que diferencia este desse? Aqui a gente consegue no rotor bobinado ter um controle de velocidade melhor. Muitas vezes trabalhando com reostato, você consegue alterar a tensão do rotor e aí ele acaba mudando a velocidade, porque ele vai ter uma diminuição do campo magnético. Coisa que aqui você não consegue, aqui você só consegue alterar a velocidade trabalhando no campo, né, no estator. Quando fala campo, às vezes confunde com o nosso motor de corrente contínua. Então, corrente contínua a gente fala campo, aqui a gente fala estator, que é a parte fixa do motor. E aqui a gente vai falar rotor e aqui rotor bobinado. Corrente contínua a gente estava chamando de armadura ou até mesmo rotor. Então, vamos seguir aqui. Todo motor de corrente alternada tem uma placa de identificação. Prestem bem atenção nessa placa, que é a placa que tem alguns dados que são bem importantes aí para a gente conhecer melhor o motor. Saber só olhando na placa
algumas funções aí principais dele. Então, nossa placa, aqui é uma placa de um motor VEG, alto rendimento plus. Então, nós vamos passar um pouco sobre essa placa. Então, a primeira coisa aqui que a gente pode observar, potência. Então, aqui onde está kW, significa quilowatt. E entre parênteses, HP, CV. HP, sigla em inglês, significa horsepower. Traduzindo para o português, CV, cavalo a vapor. Então, essa é uma unidade de medida de potência. É o quanto ele produz de trabalho. O kW é referenciado em potência elétrica. E aqui, a referência em cavalo a vapor, vocês percebam que tem uma diferença. 2,2 kW equivale a 3 HP ou CV. Existe uma conversão onde 1 cavalo, 1 CV, equivale a 736 watts. 1 HP equivale a 746 watts. Então existe uma relação de conversão aí, por isso que a gente não tem o valor igual. Então essa é um dos dados aí da nossa placa de identificação no motor. O próximo dado, fator de serviço, ele marca como FS. Aí está marcando 1,15. O que é esse fator de serviço? O fator de serviço nada mais é do que o quanto o motor consegue trabalhar acima do nominal dele. 1,15 quer dizer que ele consegue trabalhar até 15%, que é o 0,15 aí que passa acima da nominal dele. A gente vai falar sobre a corrente elétrica desse motor é 8,4. Eu poderia trabalhar com ele até 15% mais que esse 8,4. Se nós fôssemos calcular aí, ó, 15%, 10%, 0,84, a gente teria aí mais ou menos 1 ampere a mais, 1 ampere um pouco, né? Então eu poderia atingir até 9,4, vamos colocar 1 ampere aí, né? Com este motor. Ou seja, eu estou trabalhando mais que o máximo. É o fator de serviço. Então ele é feito, dimensionado para trabalhar até 15% a mais sem ser danificado. Lógico que não é recomendado a gente trabalhar neste fator de serviço. O ideal é trabalhar de 8,4 para menos. Mas é um dado aí que a gente percebe. Agora, que tipo do motor? Motor de indução gaiola, seria o gaiola de esquilo, né? Então ele vem identificado aí. O tipo, né, a característica principal aí do motor. Nem todas as placas vão ter, mas a placa que trabalha de forma correta tem que estar identificando isso. Aí o próximo, classe de isolação. Então essa classe de isolação seria a isolação do enrolamento, porque existem diversas classes aí que vai ser de acordo com o que o motor vai trabalhar, onde ele vai trabalhar. Às vezes ele vai trabalhar num lugar muito quente, num lugar muito frio, enfim. Aí conforme essa classe vai melhorando, esse motor ele vai se tornando melhor, a qualidade melhora aí de acordo com a sua isolação. Então a isolação é a isolação basicamente aí do cabo esmaltado, que vai internamente, não só dos cabos, mas também do que isola nas ranhuras, né, do motor. E também a isolação referente aí ao próprio estator. Então entende-se de todas essas formas aí a classe de isolação. Classe B, essa daí. Aí vamos lá, frequência, se a gente observar, está marcando Hz, Hertz. Essa é a frequência de trabalho desse motor. Se a gente tiver no Brasil, 60 Hz. Se a gente tivesse, por exemplo, no país do Paraguai, que é próximo a nós aqui, eles trabalham com 50 Hz. Esse motor não seria interessante lá, porque poderia dar diferença aí nas correntes, por estar trabalhando com frequência menor. Então tem que se atentar, porque às vezes você está numa indústria e as indústrias são de vários lugares e às vezes elas têm equipamentos que já trazem, né,
E às vezes você vai ligar um motor que veio com uma frequência de 50 Hz aqui no Brasil, que é 60. Você vai ter mudança na corrente elétrica e o motor pode até ficar desarmando só pela frequência. É algo que, trabalhando, eu já tive esses problemas. Às vezes você vai trabalhar com inversor, aí você coloca o inversor em 60 Hz, mas o seu motor é 50. A corrente elétrica aumenta um pouco mais do que a que você preveu, ele começa a desarmar. O pessoal às vezes acha que é uma sobrecarga mecânica, mas é simplesmente por ter mudado o inversor de frequência em relação ao motor. Então se atentem bem a esse dado da frequência do motor. Próximo, categoria de partida. Então seria mais relacionado à partida do motor, e a gente também vai falar de mais um dado, que é o IPIN. Vamos ver se ele vai mostrar. Se ele mostrar, eu passo para vocês, que é relacionado a essa partida. Velocidade. Então a gente vai ver aqui RPM, que significa rotações por minuto. Perceba que esse motor trabalha com 1730 RPM. Como ele é um motor assíncrono, ele não atinge a velocidade síncrona da frequência, que seria 1800 para um motor como este de 4 polos. Então a gente tem uma perca. Essa perca é chamada escorregamento. Escorregamento, só de você olhar na placa você já sabe, né? Porque tem um padrão aí de faixas de frequência, onde a gente tem 900, 1800, 3600, 7200 RPM. Se não atingir isso daí, quer dizer que é um motor assíncrono. Já dá para perceber que é. Grau de proteção, pessoal, IP55. O IP seria o grau de proteção. O primeiro número, referencia proteções contra sólidos. Até a que ponto esse motor pode receber, se ele pode receber só poeira, se ele pode receber partículas de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, vai depender das partículas. Então, é como o motor é feito, o invólucro ali, a carcaça dele. O primeiro é sólido, principalmente poeira aí, né? Ou algumas partículas. O segundo número referencia a água, até que ponto esse motor é protegido para a água, contra respingos ou até o ponto dele ser submerso. Se a gente pegasse uma bomba aí de poço, por exemplo, alguns falam até, dá o apelido de bomba sapo, né? Essa daí ela é uma bomba imersa. Então o grau de proteção máximo ali seria o número 7, né? No segundo dígito. Então, porque ela é protegida totalmente aí contra água, né? Então ela pode trabalhar imerso. Então, esse segundo número referencia isso. O primeiro referencia os sólidos. Então, esse aí é o MP55, não é um motor que vai conseguir aí ter uma proteção tão eficaz contra pequenas partículas e também não vai trabalhar imerso em água, né? Não é essa a característica dele, neste caso aí. Aí vamos lá, fator de potência cosseno de φ de 0,81. Isso daqui é uma referência às potências que o motor trabalha, a defasagem entre elas. Existe a potência chamada aparente e a potência ativa é a que o motor realmente tem como trabalho. E a potência aparente é o que a concessionária fornece. Como o motor não aproveita tudo, esse cosseno de φ existe como um ângulo de defasagem entre essas potências. A gente vai falar um pouco sobre essas potências e até falar como calcular para vocês, que é bem importante aí no meio industrial. Rendimento, meio que trabalha em conjunto com o cosseno, lógico, o rendimento é o quanto esse motor aproveita da potência elétrica, convertendo em uma potência mecânica. Percebemos que o rendimento dele não é 100%. Até pelo escorregamento ele perde um pouco, e lógico, pelas características ele vai ter percas, né? A potência elétrica não vai ser totalmente aproveitada numa potência mecânica e a gente diz que ele tem uma perca de rendimento. Por isso que tem essa diferença aí.
Vamos lá, ligações. Este motor aqui a gente pode observar 3 ligações. Ou seja, um motor elétrico, principalmente trifásico, ele não tem só uma tensão para ser ligado. Esse motor pode ser trabalhar em 3 tensões, 3 não, né? Até 4. Que essa última aqui seria 760 volts. Entretanto, a placa permitiu só 3 ligações aqui. Então, vamos falar das 3. Eu posso ligar em 220, 380 e 440. Aqui ele fala que a última ligação, que é a quarta, seria só para partida. Não seria para estabilizar ele, né? Que seria a tensão de 760 volts aqui. Então, de acordo com o fechamento do motor, eu posso ligar em qualquer uma dessas tensões. A gente tem aqui neste motor, que trabalha com mais tensões, 12 pontas. Vocês vão pegar 12 fios neste motor. E aí eu faço ligações chamadas estrela, triângulo, duplo triângulo, e aí eu posso ter as ligações necessárias aí. Então ele permite até 4 ligações, 3 fixas, uma só partida. Então a gente falou aí um pouco sobre a placa de um motor, os dados aí que são necessários aí para a gente compreender melhor o motor. E aí vamos lá, exemplo de dimensionamento. Esse exemplo de dimensionamento, a gente vai observar uma tabela onde a gente pode ter vários dados deste motor. Então aqui, ó, eu tenho um catálogo onde vai determinar aqui a potência do motor 1 CV, ele já me dá ela em quilowatts. Eu já tenho a carcaça desse motor, que é importante, porque dependendo do local mecânico, quando você vai colocar, você já tem que saber a carcaça, se vai dar certo ou não. Corrente nominal. Aqui, corrente de pico, seria corrente com rotor bloqueado. Ele dá um exemplo aqui. A corrente que vai subir, né? Seria o quê? 2,5 vezes 3,3, a gente teria a corrente de pico. Conjugado nominal, a plena carga. Conjugado com rotor bloqueado. Enfim, fator de potência, rendimento. Vamos ter todos os dados de um motor. E aqui o tipo dele. Isso daqui normalmente vem nos catálogos dos fornecedores. Aí a gente vai ter essa distribuição aí de valores do motor. Eu consigo calcular tudo isso aí? Consigo. Mas os catálogos já nos ajudam bem aí. Aí a gente acaba calculando só o que é necessário. Então vamos dar alguns exemplos agora sobre motores, para vocês compreenderem um pouquinho melhor a questão dos motores de corrente. Então, o motor mais clássico aí, né, a gente pode observar os motores desse tipo, qual é? Rotor de gaiola. Também são comumente chamados de motores de gaiola de esquilo, pois as barras rotóricas têm a característica de serem curto-circuitadas, assemelhando-se a tal, como mostrado na figura a seguir. Motor assíncrono de rotor gaiola de esquilo, a gente pode considerar que este motor é o mais utilizado na indústria. Então não podemos deixar de não conhecê-lo. Para quem está fazendo o curso, estudem bem este motor. Aqui vocês vão perceber que aqui é o estator, é onde tem a bobina, onde vai gerar o campo magnético. Esse campo magnético vai ficar alternando devido à corrente alternada. Esse rotor ele tem um material próprio para fazer a indução. Então você vai gerar um norte aqui, ele vai induzir norte. E aí, como dá norte com norte, ele vai repulsar. Aí vai ter a inversão de polaridade. Na hora que ele repulsar, ele vai conduzir novamente. Agora ele vai conduzir, por exemplo, desse lado sul-sul. Aí vai dar a repulsão. Ele vai ficar nesse movimento. O rotor ele é curto-circuitado. Ele é feito com material ferroso, ferro magnético, para ajudar aí na questão do campo. Então ele trabalha muito na questão de indução. Ele induz, bate campo com campo, campo norte-norte, aí gira. Depois sul com sul, aí gira. Fica nesse movimento constante, conforme a tensão, a corrente é alternada no estator deste motor.
Aí temos o próximo, que é o rotor bobinado. O motor de anéis possui a mesma característica construtiva do motor de indução com relação ao estator, mas o seu rotor é bobinado, com enrolamento trifásico, acessível através de 3 anéis com escovas coletoras no eixo. Graças à característica do ajuste da curva de conjugado, rotação, em função do aumento da resistência rotórica, pela inclusão de resistores externos. São esses motores largamente utilizados no acionamento de sistemas de elevada inércia, e nos casos em que o conjugado resistente em baixas rotações seja alto comparativamente ao conjugado nominal. Por outro lado, para acionamentos com baixa inércia, estes motores podem apresentar correntes de aceleração reduzida. Então, eles são usados aí para torques, para conjugado elevado, ou seja, onde exige força. Aí eles são muito bons aí, né? Que seria o momento de inércia na partida. Então, ele tem um controle melhor. A gente consegue controlar tensão e corrente no rotor e tensão e corrente no estator. Só que quando a gente tem baixa inércia, ele pode ter uma deficiência aí em relação às correntes de aceleração. Então ele é muito utilizado e a gente vai perceber que ele tem escovas, porque como a gente tem um enrolamento no rotor, eu tenho que ter escovas aqui. Entretanto, essas escovas não vão ficar trabalhando em conjunto com o commutador, ela só vai alimentar o motor e o campo vai interagir alternando automaticamente porque é uma corrente alternada. Então esses dois motores aí são os mais usados industrialmente, a gente tem muitos na linha de motores AC, principalmente o que? Assíncronos. Então são os motores mais utilizados atualmente. O que devemos conhecer quanto ao controle de motores elétricos? O motor tem várias variáveis aí nele. Tensão, frequência, método de partida, tipo de carga, inércia, curva de conjugado, tipo de acoplamento, regime de carga, potência e polaridade, temperatura, ambiente e atmosfera de trabalho. Formas construtivas, sistema de refrigeração, classe de isolação, sentido de rotação, entre outros, etc. Então a gente tem muitas informações em um motor elétrico. Muitas vezes, dependendo, se a gente estiver projetando algo, a gente teria que saber todos esses componentes aí para trabalhar de forma melhor. Mas se é para efeito de manutenção, outras questões, a gente não precisa saber tudo isso, né? A gente vai ter poucas coisas aí que são mais importantes para nós. Que a gente vai até falar de algumas já adiante, né? Sobre a questão de alguns cálculos aí que são importantes para nós. Então, resumindo, é necessário realizar alguns cálculos, tais como potência elétrica nominal do motor, muito importante esse cálculo. Corrente elétrica, esse a gente não poderia de não falar, né? Porque principalmente para usar lá em comandos elétricos, vocês vão precisar calcular esta corrente. Velocidade nominal é muito importante também, aí a questão, às vezes, de referenciar a velocidade e saber. Né? Então, são alguns cálculos para iniciar, a gente tem outros mais, mas vamos começar aí pelos mais básicos e os principais. Então, vamos lá, potência elétrica em CC, mas a gente está falando em CA, né? Mas é só para dar uma introdução. É um tipo de fórmula que vocês vão visualizar bem lá em eletricidade básica. Potência elétrica em circuitos de corrente contínua pode ser obtida através da relação da tensão, que é U, mas também usado como V. A gente também olhou lá e percebeu que não é só o U que é usado. Vou colocar aqui, né? Então, tensão também posso usar a letra V, de volts, tensão. Só para a gente não esquecer, isso aí a gente viu lá em eletricidade básica, na última aula que foi dada. Então, só comentando rapidamente da fórmula, potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, é uma relação de tensão e corrente, a gente tem o valor de potência.
Também posso calcular a potência como a tensão ao quadrado dividido pela resistência elétrica, caso eu tenha essa variável da resistência. Potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então também posso calcular. Isso em circuitos de corrente contínua, seja motores ou outros mais. Isso aqui foi só para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Por quê? Em corrente alternada, a gente vai ter uma diferença. Se for, principalmente aí, no caso de uma carga monofásica, é exatamente igual. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Ok? Entretanto, se for num sistema trifásico, aqui é monofásico, aqui é trifásico, a potência em cada fase da carga será P, U vezes I, como se fosse um sistema monofásico independente. A potência total será a soma das potências das três fases, ou seja, potência é igual a 3 vezes as potências. Então a gente vai acrescentar um 3 do sistema trifásico, que por final ele vai ser chamado de raiz de 3. Porque raiz de 3, que se a gente pegasse no círculo trigonométrico, essa raiz de 3 seria convertida em um ângulo de 120 graus, que é o ângulo que está defasado o sistema trifásico no sistema de geração. Aí nós teremos esse raiz de 3 acrescentado na nossa fórmula, seja uma ligação estrela ou triângulo, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Mas a fórmula ela passa a ser assim: potência é igual a raiz de 3, que determina que é um sistema trifásico, vezes a tensão e a corrente. Essa expressão vale para a carga formada por resistências onde não há defasagem da corrente em relação à tensão. Então, aonde a gente tem esse sistema trifásico, a gente vai mudar um pouquinho a questão aí do cálculo de potência. Potência em sistemas monofásicos. Sistema trifásico, essa fórmula aqui. Isso vai acontecer do nosso cálculo, que a gente até comentou aí na aula de comandos há pouco tempo, sobre essa fórmula, só que a fórmula lá em comandos estava usando para calcular corrente, que a gente já vai chegar lá. Para as cargas reativas, ou seja, onde existe defasagem, como é o caso de motores de indução, essa defasagem tem que ser levada em conta, a expressão fica. Então vamos lá. A gente estava aí com P igual a raiz de 3 vezes tensão vezes corrente, dizendo que era um sistema trifásico, onde eu tenho tensão e corrente. Aí agora foi acrescentado cosseno de φ, tá? Que nada mais é do que a defasagem das potências, então eu tenho que considerar ela na fórmula. E ainda poderia até colocar mais um item aqui, né? Se fosse relacionado a motores, lógico, que é o caso nosso aqui. Entretanto, a potência pode ser calculada para diversos outros componentes. Mas para motor eu posso ter até mais um item aqui, vezes o rendimento do motor. Então, aqui é a fórmula básica de cálculo da potência elétrica em corrente alternada. Guardem essas fórmulas, anotem, mas não acabou aqui ainda, temos mais uma adiante. Então aqui temos a corrente nominal. Vamos entender um pouco sobre o cálculo da corrente nominal. É a corrente que o motor absorve da rede quando funciona a potência nominal, sob tensão e frequência. O valor da corrente nominal depende do rendimento e do fator de potência do motor. O fator de potência é chamado cosseno de φ. Então, esse aqui é um cálculo que a gente vai usar tanto em máquinas quanto em comandos elétricos. Muitas vezes a gente precisa calcular a corrente elétrica de um motor. O cálculo se dá através da potência. Se eu tiver o valor em quilowatts, eu tenho que transformar ele em watts. Para transformar em watts, eu multiplico por 1000, tenho o valor em watts. Aí eu vou dividir por raiz de 3, porque é um sistema trifásico, vezes tensão, vezes rendimento e vezes o cosseno de φ, que é a defasagem entre as potências. Se não fosse um sistema trifásico, era só tirar esse raiz de 3. Vamos supor que o motor é monofásico, né? É só tirar o raiz de 3. Eu também posso calcular através da potência em CV. É só eu multiplicar a potência em CV por 736, eu vou ter o valor aqui em watts. E aí eu divido pela mesma coisa, né?
Então guardem essa fórmula, é importante, a gente vai fazer exercícios também relacionado a essas formulinhas básicas, né, de corrente. Então anotem aí, deixem guardado para estudos. Aí vamos lá para o nosso terceiro cálculo, aí basicamente, né, a gente falou em comentar sobre potência, corrente e velocidade nominal. Então, a velocidade nominal a gente tem as duas fórmulas aqui. Uma é a fórmula da velocidade síncrona, que ela pega o 120 como que é uma constante, vezes a frequência e divide por dois polos. Exemplo, 120 vezes 60 Hz daria 7.200 dividido por 2, daria 3.600. Seria um motor de dois polos em velocidade síncrona, 3.600 RPM. O de cima é a velocidade assíncrona, que nada mais é do que a síncrona vezes um fator de escorregamento, que a gente fala. Esse S seria uma porcentagem do escorregamento. Então, vamos supor que eu tenho um escorregamento aqui de, por exemplo, 0,1, que seria 10%. Aí vai dar 1 menos 0,1, vai dar 0,9. Aí eu vou multiplicar por NS. Vamos supor aí que o meu, no caso eu coloquei um escorregamento bem alto aí, né, de 10%. Difícil de ter um escorregamento tão alto assim, não chega a isso. Então vamos trabalhar numa realidade maior, né? Então vamos lá, se eu tivesse um escorregamento de 1%, 1% multiplicado por 3.600, que é a velocidade síncrona, eu perderia 36 RPM. Então eu teria aí, ao invés de 3.600, eu teria 3.564 RPM, perdendo só 36 aí. Então, normalmente o escorregamento vai de 1 até 4% aí, é o mais comum para cálculo aí de velocidade nominal, onde a gente vai ter essa perca aí devido a não sincronizar o campo. Então, aqui é a nossa última fórmula básica aí, né, para a gente compreender melhor os cálculos de motores. Tem outros mais, em outras oportunidades a gente vai estar falando aí para vocês. Vamos lá, olha só isto. Motores trifásicos e monofásicos. Aqui vocês vão observar algumas fotos de defeitos dos motores. Então a gente tem o 1 aí, curto de espira, bobina curto-circuitada, no 2, 3, curto contramassa dentro da ranhura, curto na conexão, queima por sobrecarga, queima por rotor bloqueado, queima por pico de tensão. Isso aqui é interessante porque às vezes você vai diagnosticar um defeito e através do estado que o motor queimou ou que entrou em curto, você pode entender um pouquinho mais aí sobre o que realmente aconteceu. Então são alguns aqui, temos os outros também. Curto entre fases, falta de fase ligada em estrela, falta de fase ligada em triângulo, fase danificada por desbalanceamento da tensão de rede. Então é a maneira com que o motor fica, né? É um diagnóstico aí para nos ajudar. Motores monofásicos, queima na bobina auxiliar. A bobina auxiliar é só para dar partida no motor, então se ela queima acontece algo complicado. Queima na bobina principal. Então são algumas informações aí que nos dá o diagnóstico de um defeito em motor. Lógico que isso daqui é mais por experiência, você vai, né, se você trabalhar muito com o motor, você vai conhecer rapidamente, sem precisar aí ter algo sendo como um catálogo aí de defeitos, né? A princípio você usa, depois você acaba desenvolvendo aí naturalmente o diagnóstico. Então a gente tem até mais um aqui, ó, queima na bobina, e lógico, ele está especificando cada foto aqui, falando um pouquinho mais, né? Essas fotos mostram defeitos de isolamento causados caracteristicamente contaminações, abrasão, oscilação de tensão. As fotos 1, 2, 3, 4, 5 e 9. E as outras assim por diante. Por exemplo, eu posso pegar aqui a foto 14,
A sobrecarga do motor provoca a queima total do isolamento da bobina, principal do enrolamento monofásico. Então, se você tiver uma característica, como no item 14, você já vai saber, foi uma sobrecarga do motor. Então, às vezes ele travou, aqueceu por demais e acabou acontecendo a queima. Então, é mais para efeito de curiosidade, aí o que pode vir a acontecer em um motor. Como a gente tem muitos nas indústrias, é muito importante aí conhecê-los. Então, pessoal, chegamos aí ao término desse estudo, um pouco, né, sobre os motores AC, foi passado aí para vocês, os motores de corrente alternada. Então, a gente complementou um pouco aí a aula sobre motores. Entretanto, ainda a gente vai falar sobre as ligações, principalmente dos motores de corrente alternada. E comentar um pouquinho mais aí também na possibilidade dos motores de corrente contínua. Porque motores é um assunto extenso e muito importante para vocês. Como exercícios de fixação, a gente vai pedir aí 5 exercícios. Um deles é qual o princípio de funcionamento de um motor AC, que a gente observa aqui na nossa primeira questão. Quais as partes construtivas de um motor AC? A2. Explica o funcionamento de um motor assíncrono trifásico do tipo gaiola de esquilo. Essa 1, 2 e 3 a gente comentou aí ao longo da nossa aula. E a 4 a gente vai pedir para vocês aí pesquise como podemos inverter a rotação em um motor trifásico. Teoricamente eu não falei com todas as palavras aí de forma direta como fazer isso. Então pesquisem, na internet vocês vão ter as respostas, aí você coloca para nós, manda, envia para a gente corrigir e ver se está ok. A 5, faça uma pesquisa dos dados da placa de um motor trifásico e anote resumidamente o significado de cada dado no caderno. Se vocês observarem na aula, foi falado grande parte aí de uma placa de um motor. Falado vários dados. Talvez eu não comentei todos, mas aí segue para vocês fazerem a pesquisa e anotarem cada dado, porque é extremamente importante, principalmente de motores corrente alternada, principalmente os mais usados aí, que é a gaiola de esquilo, de repente um rotor bobinado, é importante a gente conhecer a placa do motor. Então, esses são os exercícios propostos, são tranquilos de fazer, é mais aí para vocês terem a fixação do nosso conteúdo, ok? Façam os exercícios e enviem aos seus professores. Aí, por seguinte, aqui a gente tem links importantes. Então, são links de vídeos que está falando sobre o funcionamento dos motores para auxiliá-los a compreender melhor. Entretanto, aqui no vídeo não dá para clicar no link, né? A gente vai enviar em conjunto. Essa videoaula ela vai ser transformada e convertida também em PDF e em PPT, né? Que é o arquivo em PowerPoint. Então, a gente vai mandar os 3 arquivos aí para vocês terem como estudo. Então, os arquivos em PowerPoint a gente consegue guardar, os em PDF também dá para guardar. O vídeo, né, vocês têm acesso mediante o YouTube, aí, que é o canal da escola Evolute. Então, bons estudos, até a próxima aula.